Boa noite, minhas lavandinhas! Sejam muito bem-vindas ao nosso aquecimento da jornada Descomplicando Aromaterapia. Hoje a nossa live começou um pouquinho mais cedo, porque a nossa super convidada, uma convidada internacional, gente, chique. A Lê, ela mora na Inglaterra, e quando eu fiz esse convite pra ela, ela falou, Nath, aqui a gente tem um fuso horário bem grande, pode ser um pouquinho mais cedo? Então a gente antecipou a live agora para as 19 pra gente conversar sobre um tema muito importante, né? A Lê, ela trabalha com aromaterapeutas já há algum tempo, ela tem uma bagagem muito sólida nessa parte profissional. Então a gente vai debater um pouquinho sobre as questões da profissão aromaterapeuta, sobre os desafios, sobre como ela lida com essa trajetória dela desde que ela saiu do Brasil e foi morar fora. Então ela vai trazer vários insights muito poderosos para que a gente possa entender e desenvolver ainda mais o nosso trabalho. Para quem caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo muito bem o que são essas lives são as lives de aquecimento para a nossa semana Descomplicando Aromaterapia, que vai ser o nosso evento gratuito, onde a gente vai ter 3 aulas na segunda, quarta e sexta da semana que vem, onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês usarem e indicarem os óleos essenciais com muita segurança. Então, se você ainda não se inscreveu, já comenta aqui nessa live Descomplica. E depois que a live acabar, não precisa sair correndo, corre lá no seu direct para poder preencher o passo a passo do robozinho e se inscrever gratuitamente nesse evento, tá? E aproveita e compartilha essa live com as amigas, porque é um tema muito importante que todo mundo que aqui para ela poder se apresentar e a gente começar esse nosso bate-papo. Boa Olá, noite! tudo bem, Nath? Tudo bem, e você? Tudo me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sei que aí tá bem tarde, então entendo que você tem também seus compromissos, suas demandas. Fico muito grata por você ter aceitado. E queria pedir para você se apresentar. Ninguém melhor do que você mesmo para falar toda a sua trajetória aí que é tão vasta. Bem, eu que agradeço, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês e a gente conversar sobre a nossa paixão e a paixão de tanta gente e poder inspirar também outras mulheres, em sua maioria, né, para trabalhar com aromaterapia. Bem, eu sou Relações Públicas por primeira formação, eu sou mineira de Belo Horizonte e tenho mais de 20 anos aí de bagagem de comunicação em grandes empresas, em grandes projetos e como a maioria das pessoas ali por volta de 2015, eu conheci os óleos essenciais dentro desse looping de mercado corporativo para me reequilibrar. E tive experiências, né, excelentes, me encantei e achei que ali tinha algo mais. Assim, eu sempre gostei muito dos cheiros, os perfumes sempre me atraíram muito, mas achei que ali tinha algo mais e comecei a estudar um pouco. E quanto mais eu estudava, eu ia explicando um pouco para as pessoas, isso foi despertando em mim uma vontade de, junto dos meus processos pessoais, de fazer uma transição de carreira. E eu comecei pensando em alguma coisa mais pro lado terapêutico, um pouco ali na época na linha do coach, coisas assim. Mas quando eu descobri que eu poderia trabalhar com aromaterapia para isso, eu resolvi estudar, então, e fazer uma formação em aromaterapia. E durante um tempo, eu não só continuei trabalhando com comunicação é, e estudando, mas durante um tempo eu também atuei nas duas profissões até concretizar uma transição. Então, fiz uma formação que finalizou em 2018, foi a primeira formação, e de lá para cá eu nunca parei de estudar e continuo estudando até hoje, né? E trago verdades, nunca vamos parar. Atualmente eu moro na Inglaterra, moro aqui no interior da Inglaterra, tem cerca de 1 ano e meio. A aromaterapia que eu estudei sempre foi aromaterapia inglesa, sempre foi essa escola, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas então, quando a gente teve a possibilidade de se mudar, vir para cá, para mim, me permitia continuar atuando nessa área, continuar estudando nisso, né? E atuando nessa área. Então, foi um dos motivos que para nossa família fazia sentido, mas para mim especificamente fazia muito sentido, porque o meu trabalho já tinha migrado todo para o digital e para a aromaterapia. Isso é uma coisa bem legal que você trouxe, né, Lê? Porque eu percebo que é uma. Você falou duas coisas que eu percebo que é uma dor muito latente de muitas mulheres que querem ingressar na aromaterapia. O primeiro delas é que nem sempre você vai precisar fazer uma ruptura da sua profissão atual para ingressar na aromaterapia, né? Você conseguiu fazer
part-time aí durante um período, até migrar todo o seu trabalho. E o segundo é essa questão do digital, que hoje nos permite ter um alcance muito maior em relação a como eu vou atender, como eu vou lidar com as pessoas, né? Se eu não tenho, de repente, ainda um grande nome, ou eu preciso de um consultório, eu preciso de um espaço físico. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente como você trabalhava aqui no Brasil, né? Uhum. E antes de sair, já tinha aí alguns projetos voltados para mentoria. E como você conduziu isso com a mudança? Tá. Bem, então, são coisas importantes, eu acho, de dizer. Eu acho que para todo mundo que busca trabalhar como a profissão aromaterapeuta, eu vejo que hoje, resumindo assim, um pouco do que eu faço hoje, né? Eu continuo atendendo, mas muito menos. Eu trabalho um pouco com perfumaria botânica, eu trabalho com outros projetos relacionados hoje a posicionamento e ao mercado de mentorias de aromaterapeutas profissionais, né? Mas eu continuo trabalhando também dando aulas e com cursos em diversos níveis. Eu não dou cursos de formação, mas tem vários projetos específicos para as pessoas que estão buscando óleo essencial só para criança, só para orientar o seu filho para o uso pessoal, porque é algo que eu acho que é importante hoje. Mas quando a gente fala sobre o mercado, sobre o trabalho, uma coisa que eu vejo muito é quase 100% das mulheres que eu acompanho profissionalmente. Tem uma carreira em paralelo. E aí eu acho que tem um ponto importante assim para a gente dizer, pegando assim um pouco de que nosso fio de condução aqui seja mercado de trabalho, oportunidades e insights para quem está buscando essa carreira, se pegar nisso e prestar atenção nesses pontos. Quando a gente divide o nosso tempo entre dois projetos, a gente também vai ter resultados divididos e dedicações divididas. Então chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. Então já é muito difícil ter uma profissão só bem feita. Tocar duas é algo muito desafiador. Então chega uma hora que a gente precisa se preparar. Por isso que chama transição de carreira. Você não rompe isso de uma vez, né? Então o ideal é que você se planeje, coloque uma data para isso, se possível faça, né? Guarde um montante financeiro, tenha ali uma reserva para você ficar uns 6 meses, né? Então guarde o seu dinheiro para isso, para você estruturar a nova carreira. E outra coisa importante é pensar que assim, a gente quando faz faculdade, uma formação tradicional, a gente estuda 4, 5 anos e a gente vai entrar às vezes numa empresa como estagiário, a gente vai fazer trabalhos voluntários, a gente vai ganhar experiência, ganhar corpo, confiança, e daí a gente começa a ter resultado e vai crescendo na carreira. Então, uma outra coisa que eu vejo muito, que acho que é um pouco fruto também dessa coisa da internet, do digital, do ritmo da vida que a gente tem hoje, é que as pessoas terminam um curso, às vezes, introdutório e querem um resultado de quem está há 15 anos batalhando para construir carreira. Isso não existe. Você sabe, Lê, que te ouvir sobre isso faz todo sentido em relação, inclusive, ao que eu venho respondendo de demanda, por exemplo, nas caixinhas, né? Lá na jornada eu vou compartilhar minha história de uma forma bem, bem longa, até porque aqui você precisaria de umas 2 horas para contar a sua história, eu de mais 2 a gente não ia ter tempo de conversar. Mas eu tive, né, que também viver este momento do tipo, meu Deus, o que que eu quero fazer com a minha carreira? Eu também trabalhava numa multinacional, eu sou formada em administração, pós-graduada, e eu tinha um momento muito sólido na empresa. E aí ganhando muito bem, com plano de saúde, uma série de coisas, e vivia naquele dilema, né? E eu tive o privilégio, que hoje eu falo que é privilégio, de ter sido demitida numa reestruturação. O que fez com que eu saísse com toda uma possibilidade financeira de frear. Aí, em um momento lá em 2017, quando eu começo a minha trajetória, eu pensei, beleza, vou começar a trabalhar e vou ganhar em meses o que eu estava ganhando. Porque é justamente isso, você começa a construir uma nova profissão. Nessa construção, você começa a construir a sua autoridade, construir o seu conhecimento, e tudo isso demanda muito tempo, né? Como você mesmo falou, a gente nunca para de estudar. A gente está sempre em curso, sempre atualizando, como qualquer bom profissional deve fazer. Só que um pouco do digital, que a gente percebe principalmente dos cursos mais cheios de tráfego de pago, né? Por aí alcance a liberdade financeira em X meses, e isso e aquilo. E depende muito também, Lê, do que é a liberdade financeira para cada uma das pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, um coprodutor, né, que é alguém que manja muito mais de digital do que eu. E aí, no começo, a gente batia muito de frente, justamente porque ele tinha na cabeça dele de que, um curso um curso da internet tem que ser desejável. A pessoa precisa ter lá, ganhe R$ 10.000 em X período. E eu falei nisso. Porque
que eu acho que, primeiro, a construção ela é subjetiva. Algumas pessoas vão conseguir acelerar um pouco mais, outras não tanto. E algumas pessoas vão ter, não vou nem chamar de ambição, mas objetivos financeiros diferentes. Então, quando você pensa nessa questão do prosperar na aromaterapia, isso também é muito subjetivo. Porque muitas mulheres, talvez, estejam buscando uma renda complementar, né? Profissionalizar algo que nem sempre vai ser um super montante de dinheiro, mas que faz muita diferença na vida dela, Com né? E que certeza. a gente sabe que é possível. A gente não é algo fora da realidade. Não é algo construído de maneira, não vou dizer fácil, mas não é algo construído em areia fofa, Uhum. mas é algo que você conseguiu conduzir, que você consegue ajudar mulheres a conduzir. É justamente essa sua experiência que a gente quer ouvir. Então, quando a gente olha para esse lugar, assim, principalmente porque a gente está falando de um público muito feminino, muitas mulheres estão buscando, às vezes, a independência financeira, às vezes ter alguma renda, né? É muito comum, assim, que elas precisem pedir o dinheiro do marido, ou a opinião do marido, essa decisão compartilhada. Acho que, né, cada um sabe a vida que vive, né? Mas o fato é que, como renda complementar, mesmo assim, é uma profissão que precisa de conhecimento, de muita informação, né? Então a gente tem um mercado no Brasil, não é só uma exclusividade do Brasil, mas no Brasil é muito forte, com uma mudança muito grande nos últimos anos, em função, né, da entrada de marcas multinível e que mudam a estrutura assim, do mercado de atuação como um todo. E com certeza, assim, as pessoas que estão capacitadas, né, com conhecimento básico, que isso para mim é inegociável, se você quer falar e vender qualquer tipo de serviço ou produto com óleo essencial, seja cosmético natural, seja óleo essencial, qualquer tipo de produto, né, mas muito mais o atendimento, você precisa é, ter conhecimento para isso, ter bagagem para isso. Né? E se você quiser fazer disso uma profissão, uma carreira, e aí você precisa, então, estruturar o seu negócio. Né? Então, assim, eu presa, né? Empreender numa empresa onde tem só você atuando, pode ter muitos desafios, e é importante a gente se capacitar para isso também. Então, isso é algo que eu tenho levantado muito, assim, porque eu acho que não basta a gente formar profissionais que entendem de óleos essenciais e de compostos químicos, precisa entender um pouco de business, a gente precisa entender, né, sobre precificação de produtos e serviços, precisa aprender comunicação, sim, estratégia, um marketing, mas um marketing coerente, né, com ética. Então, são muitos desafios, né? Mas que é muito possível, né? E eu, inclusive, comecei a fazer agora uma segunda parte de um projeto em paralelo. Vamos ver em quanto tempo eu vou conseguir tocar esse também em paralelo, né? De abrir uma comunidade ali secreta, onde a gente está falando de marketing estratégico, comunicação estratégica para aromaterapeutas. As minhas fundadoras, algumas delas estão aqui, porque eu já vi que elas entraram. Algumas são alunas suas também. Muito bom. E trouxe, ele vai até que a gente estava conversando no WhatsApp, quando a gente estava estruturando essa live. Eu também vim de uma escola onde eu tive muita estrutura de química, farmacologia, sistemas do corpo, componentes, botânica, tudo. Aprendi a sair com uma bagagem muito sólida, até de atendimentos e tudo mais. E aí, quando você se depara com o, tá bom, como é que eu me vendo agora? Né? E mesmo eu, por exemplo, formada em administração, tive um pouco dessa dificuldade. Porque o mundo mudou muito. Você não entrega, o aromaterapeuta não entrega currículo, não se cadastra no banco de uma empresa de vagas, né? Então, toda essa parte de divulgação, essa parte de como eu me vendo, como eu me posiciono de forma ética, de forma coerente com os valores, né, que a gente acredita, são muito importantes. Ao mesmo tempo, eu vejo, sabe, Lê, principalmente com os últimos acontecimentos aqui no Brasil, não sei se você está acompanhando daí tudo que vem ocorrendo aqui no mercado, a gente tem também pessoas que estão conseguindo olhar dentro de todo esse mercado ferido, justamente a possibilidade de uma travessia, assim, sabe? Tipo, a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo, a aromaterapia volta a ser o que ela é, uma prática integrativa de muitas possibilidades, de muito autoconhecimento, de muito autocuidado, uma jornada muito importante que requer uma pessoa que estudou para poder apoiar, para poder amparar outras pessoas, para que as pessoas parem de simplesmente sair usando óleo essencial para tudo como se aquilo fosse a cura de todos os males. E você ter falado também que sua formação, sua base é toda inglesa, me faz
justamente perguntar um pouquinho para você sobre como é isso aí na Inglaterra. Uhum. Né? Porque rola muito essa discussão das escolas de base, principalmente eu que trabalho majoritariamente com públicos de exceção, mulheres, gestantes, bebês, e aí vem muito essa tecla do, mas na aromaterapia francesa se usa assim, assim, assado. E eu falo, gente, mas não adianta você defender a aromaterapia francesa para uma coisa, né? Que, por exemplo, é a parte mais patológica da aromaterapia. Então, na aromaterapia francesa, eles sugerem o uso de 50% para gripe. Tá bom, mas aí na aromaterapia francesa a gente não tem esse olhar pelo bem-estar, essa prática mais holística, esse uso mais, até vou dizer, prolongado de uma aromaterapia, pensando num tratamento. Então a gente precisa dosar e entender qual é a escola de base que você vai poder seguir. Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente como são as coisas aí na fonte. Bem, vamos lá. Uma coisa que eu tenho falado muito, assim, desde que estou aqui, porque essa é uma pergunta recorrente, né, é que eu vejo que a aromaterapia ainda é apesar de ter estudos e registros milenares, ela ainda é uma prática muito nova. Ainda mais quando se a gente for olhar, então, para a questão da ciência, o olhar da ciência para a prática, a gente tem ainda uma série de outros questionamentos, porque para a ciência o que não está explicado não pode se dizer que funciona. Então a gente tem aí também toda a turma da prática baseada em evidência científica batendo nas práticas integrativas em função disso. E eu acho que a gente não existe consenso entre essas orientações. Então, se a gente ficar dividido entre a escola francesa e a escola inglesa, isso é talvez um ponto muito reducionista assim, de tudo que a gente tem, porque os óleos essenciais são utilizados de formas diferentes, desde a essência nesses países. Então, quando a gente olha para a escola francesa, a gente tem profissionais de saúde, em sua maioria, usando óleos essenciais como medicamentos. Então, a gente tem dosagens altas, indefinidas, para indivíduos únicos, em momentos específicos, observando a sua condição de saúde, seu peso, sua idade, todas as suas questões, né, de exceção. E as doses normalmente são altas e são protocolos muito curtos. As pessoas não ficam tomando 50 ml de óleo essencial por dia a vida inteira. Então, isso é uma ilusão também, tem uma distorção, né? E aqui na Inglaterra, os óleos essenciais são usados desde o início, muito na cosmética, né? Muito na prática da massagem. E quando a gente fala assim, uma terapia utilizada... E chega amanhã, mãe. Temos uma vida real, é isso aí. Tá bom, meu amor, seu boneco chega amanhã. Quando a gente fala que a aromaterapia é utilizada na saúde pública na Inglaterra, as pessoas imaginam que dentro de um hospital tem uma prateleira assim cheia de óleo essencial e ninguém usa remédio, alopata, e não é nada disso, né? A aromaterapia é uma prática complementar de verdade, né? Então ela é praticada pelos profissionais de saúde. Então você não pode chegar lá com um pacotinho de óleo essencial e sair usando. Você, por exemplo, que tem, né, toda a sua vivência como doula. As midwives, né, as doulas, aqui, que é uma prática muito comum, então praticamente todos os partos são acompanhados por uma midwife, elas não podem usar os óleos que elas querem, existem protocolos e os óleos específicos e as formas que elas podem usar, né, porque você está num ambiente hospitalar com outras pessoas, porque considera-se todas as reações que podem acontecer. Então, isso significa que você tem pacientes oncológicos utilizando óleos essenciais para o bem-estar, para diminuir o medo, a ansiedade, para que eles durmam melhor, não para tratar o câncer em si com óleo essencial, né? E isso é muito importante, porque quando a gente estuda, né, para ter o diploma e a certificação em inglês, a gente precisa ter o curso de massagem. Mas muitas vezes você vai fazer essa massagem nas mãos ou só nos pés, né? É um ponto de toque, de acolhimento e de contato, até porque a gente sabe que a pele, de toda forma, sempre absorve o óleo essencial. Mas a gente está falando, então, de um olhar integrativo de verdade, né? As experiências que eu tenho tido de estar nesses eventos aqui, com os profissionais daqui, me devolveu muita esperança, assim, e muito, muito orgulho dessa profissão e desse trabalho, porque, de fato, ele leva para as pessoas um complemento importante na qualidade de vida. E, às vezes, em momentos específicos da vida, posso contar alguns casos, se você quiser, mas alguns momentos específicos onde as pessoas estão muito fragilizadas. Então, eu sugiro para quem está desanimado, para quem está precisando assim de acreditar nessa profissão que escolheu, que olhe para esses
né, países que têm uma prática muito séria, muito ética, e se inspirem nisso, porque esse é o lugar que a gente tem que olhar e furar essa bolha, né, de um conhecimento ou de uma prática negativa, ruim, e não perder a energia com isso e olhar para onde a coisa está dando certo e onde ela ainda é feita de uma forma responsável. Você sabe, Lê, que até te ouvindo em relação a isso, eu lembrei do simpósio que a gente teve em junho do ano passado, que foi com o Jonathan Benavitz, que ele é da Holanda, salvo me engano. E ele traz muito desse olhar, né, de fora a respeito do toque, do integrativo. E existe uma questão cultural aqui no Brasil, você conhece muito bem isso também, de endeusamento médico. Né? Então, o médico, ele é aquela pessoa que a gente acredita desde o nosso primeiro dia de vida e que o que ele fala é lei. E a gente vê que algumas, eu não vou dizer pessoas, mas enfim, algumas pessoas, né, para ser mais específico, acabam usando essa credibilidade médica para, por exemplo, filmar uma sala de um pré-operatório, ou um pré-parto, ou um parto, lotado de óleo essencial, mostrando como aquilo pode ser inserido no contexto médico. A gente, outro dia, teve uma longa discussão dentro do grupo do Sete Aromas sobre isso. Porque, como você trouxe, existem várias questões. Eu, como doula, quando vou atender um parto hospitalar, eu tomo, e eu não era assim. Eu me tornei essa pessoa depois de estudar muito. No começo, você fica muito empolgada. Você quer colocar de essencial em tudo quanto é lugar. E com o tempo, inclusive depois de um curso que eu fiz sobre um dos protocolos ingleses de aromaterapia, né, a utilização que eles tiveram, não sei se ainda é essa, mas há algum tempo sobre a semente de uva e tudo mais, a gente parou de usar difusor na sala de parto. Eu parei de recomendar que as doulas usassem o difusor, porque você tem outras pessoas na sala, porque você tem um aroma que vai se dispersar muito mais e é difícil de tirar se a pessoa, por exemplo, um porturiente não gostou daquele aroma. Achei que eu ia gostar, mas não gostei, tira. E aí você colocou no difusor, vai demorar um pouco mais. Então você começa a perceber que um cuidado ali feito de 1 para 1, com um pingar de 2 gotinhas numa gaze para essa pessoa inalar, né? Ao invés de você difundir num ambiente inteiro. Como você falou, pelo que eu estudei, a gente tem aí em alguns lugares que tem aromaterapia pouco prática, os óleos da instituição, você não pode próprio. Você tem os óleos específicos para serem utilizados. Você não pode sair difundindo cravo canela numa sala de parto. Você não pode ficar passando óleo de lavanda na testa de uma gestante que está em cesariana, porque aquele bebê vai sair do ventre dela e vai vir direto pro colo. E aquele rosto embebido em lavanda, enquanto o primeiro cheiro que aquele bebê deveria sentir era o cheiro de leite, cheiro de mãe, cheiro de fluido, né? Então, muitas coisas começam a fazer sentido e as pessoas, eu percebo que quando elas começam a ouvir, a bolha vai estourando, sabe? A gente vai percebendo que, putz, tá, tem como praticar essa aromaterapia segura, leve, sem promessas milagrosas e ainda assim obter resultados muito positivos, né? Tanto falando terapeuticamente quanto profissionalmente. Inclusive porque profissionais desse tipo de, pode ser bagagem, mas que tem essa abordagem, que tem esse perfil, normalmente conseguem mostrar resultados muito mais sólidos, né? Então, sim, adoraria ouvir você compartilhar um pouquinho sobre os casos que você trouxe. Eu vi que tem muita gente que entrou aqui, a gente vai falar muito sobre essa questão Regulatória. Regulatória na nossa aula. Então, comenta, descomplica aqui para poder se inscrever depois. Mas agora vamos ouvir a Lê sobre essa questão que ela trouxe das práticas, de fato, né? Eu pedi os meninos para ver se eles trazem, eu podia ter separado, mas eu não me lembrei. Um inalador, pessoal, para mostrar aqui para vocês, porque é o que eles usam muito nos hospitais aqui, esse tipo de inalador, isso. E que tem alguns, inclusive, a gente tem um aqui que é muito legal, que é de alumínio, um alumínio específico, então a gente não precisa do plástico, ele não é descartável. Mas um dos exemplos, por exemplo, que a gente recebeu nesse... Ai, quando chegou... Bem, esse aqui, por exemplo, foi feito pela Madeleine Kerkhoff, que é lá da Holanda também, e eles já vêm, então, com a sinergia, né, feita aqui, e nesse caso ele não é reutilizável, mas ele é individual. Então, por exemplo, no trabalho de parto, como você disse, né, não se usa difusor de ambiente em ambiente hospitalar, é uma coisa que não existe.
A gente faz esse uso individual. E aqui ele é controlado, então se o aroma não está agradável, você retira do paciente e ele tem também uma indicação por um tempo limitado. E teve um projeto recente, muito premiado pela Fundação HT-Fossé, que é da França, um projeto de um hospital de Londres, onde a equipe utiliza com muito sucesso os inaladores pessoais nos pacientes oncológicos. E, assim, mexe muito com a gente ver os relatos, por exemplo. Os pacientes, quando buscam a ajuda dos óleos essenciais, estão, por exemplo, com muita náusea. Em função da quimioterapia, né, tem muita ânsia, muito vômito. E aquele paciente, às vezes, está numa fase terminal ou está numa fase difícil do seu tratamento e vai receber a visita dos filhos, né? E aí, assim, aquele adulto não quer deixar nos filhos a preocupação dele, além do estado dele, é que não quer deixar na memória da família aquela imagem dele fragilizado com ânsia de vômito. Então, a utilização do óleo essencial, por exemplo, para que ele tenha bem-estar e consiga estar numa situação onde ele consiga viver aquele momento e ter uma memória saudável da família e deixar também essa memória. Então, assim, é algo muito profundo, né? Muito simples você poder utilizar, então, um óleo essencial que ajude a conter esse sintoma colateral, esse efeito colateral da quimioterapia, que é tão desagradável, mas no momento daquela vida, às vezes, vai ser a última vez que eles vão se ver, pensa. Então, assim, é muito profundo, né? E essa forma de usar o óleo essencial, ela, de fato, é uma forma eficiente, segura, possível, né? E aqui a gente não vê muito, assim, essa indicação medicamentosa, né? Então, a massagem estética realmente é muito utilizada e nos ambientes de saúde ela é verdadeiramente uma prática complementar. E aí uma coisa importante é que como prática complementar do ambiente de saúde, caso o profissional que utilize, né, então o aromaterapeuta aqui, que não é um profissional de saúde, precisa ter comprovadamente aulas nos temas, né, de fisiologia, anatomia e fisiopatologia. O que para mim é algo profundamente coerente, né? A gente sabe que esse impacto dos óleos em todos os sistemas, né, a ação farmacológica que ele tem no organismo e a psicofarmacologia também, né, a gente precisa entender os sistemas e entender, então, fica muito claro por que a gente não vai fazer uso por vias internas, e aí não só oral, né, ou se eventualmente vai fazer, qual é a dose, quais são os compostos que vai se evitar. A gente está falando de um corpo que tem todo o seu processo de metabolismo, de eliminação de substâncias, então esse conhecimento ele é muito correto, muito coerente. Os ingleses são muito formais, né? Muito, como é que eu vou dizer assim, eles são muito certinhos, né? E que é importante, é muito bom isso. Eu me sinto muito confortável nesse ambiente, porque de fato você pode confiar também no ambiente hospitalar, nos ambientes de saúde, nas equipes que estão lá, sabe? E uma coisa que você falou sobre médicos, né? Aqui a saúde é pública, todo mundo utiliza o mesmo sistema de saúde. Até existem médicos particulares, mas é muito raro utilizar e o serviço de saúde funciona, é muito bom. Mas a gente, em geral, é atendido pelas enfermeiras e não pelos médicos. Então, eu brinco que assim, eu fui doula, Lê, para poder me preparar emocionalmente para o que viria na aromaterapia. Porque se eu achava que o processo de trabalho de respeito e uma série de coisas na doula era complexo, eu imaginava o que viria quando eu fosse aromaterapeuta. Mas assim, eu aprendi a tirar esse lado Deus do médico justamente na minha gestação, né? Até antes de ser doula. Quando eu sentei na frente de um obstetra, que era o meu ginecologista da vida inteira, o meu médico da vida inteira, eu tinha certeza que eu parei com ele. Ele foi quem fez o parto, quem assistiu o parto da minha mãe. E aí, com 8 semanas, ele me decretou uma cesárea, porque eu tinha feito fertilização in vitro, então eu era indicação de cesárea. E aí eu falei, tá bom, né? E falei, não vou aceitar, vou consultar outro médico. E aí, quando eu conheci o médico, que foi de fato o meu obstetra, que basicamente me iniciou aí na humanização, e ele começou a me perguntar o que eu achava, eu falei, gente, nenhum médico nunca me perguntou o que eu achava sobre o meu tratamento. E aí eu aprendi que quando você faz um tratamento, e isso não é na obstetrícia, isso é na saúde de um modo geral, é o seu corpo, né? São as suas escolhas. É claro que o médico tem o dever, o direito, os juramentos, uma série de coisas, mas
compartilhar a decisão com o paciente é o que faz, por exemplo, a humanização. E aí, outro dia, a gente estava até numa discussão se o aromaterapeuta chama o cliente de interagente ou de paciente. E aí explicou-se que chamar de interagente traz muito mais protagonismo para aquela pessoa que está sendo atendida. E eu concordo 200%. Porque quando eu sento para ouvir, seja uma interagente, seja uma aluna trazendo um caso, ou seja prestando uma consultoria, que a pessoa está trazendo outros casos que eu estou supervisionando, eu preciso que a pessoa que está sentada na cadeira tenha proatividade, tenha lugar de fala. Ela não é simplesmente um paciente que espera um tratamento. Ela é uma pessoa proativamente que traz as suas demandas, a sua subjetividade, as suas preferências olfativas, né? Para que a gente vai, por exemplo, escolher um óleo? Tô Oi, com amor. dor de cabeça mais ainda. Vai tomar um banho, que daí a mamãe faz você na... E aí passa a sua dor. Então, então amanhã a gente vai ter que ir pro hospital. Tá bom, amanhã a gente vai no hospital. Sabe qual é o charme, Letícia? Ele gosta do hospital porque tem bandeira na porta do hospital e ele é doido. Bem, olha, eu vi que a Dai Petri estava aqui, né? Que honra. Foi a minha primeira formação, foi com ela. E eu aprendi com ela a chamar de interagente, e eu gosto dessa expressão, porque, de fato, a gente precisa ter essa resposta e ouvir o que a pessoa que está recebendo o tratamento, como é que ela se vê, como é que ela se sente e também a evolução do processo. Então, quando a gente usa um medicamento alopata para uma questão muito pontual, a gente faz, por exemplo, um exame de sangue e consegue medir determinada dosagem de uma substância no corpo, por exemplo, né? Com a aromaterapia, a gente muitas vezes está trabalhando num campo sutil, mas tem todos esses pontos, né? Se um aroma agradável já traz uma série de sensações que um aroma desagradável desperta outras. Então, a gente precisa dessa troca, né? Mas a questão, eu acho que é mais importante, assim, teve uma pergunta aqui, eu vou aproveitar e já responder, posso? Claro. Aí, travou aqui para mim, deixa eu ver se volta. Que era sobre a questão de onde pode estudar e o que precisa fazer para fazer indicações de uso por vias internas. Olha, eu acho esse ponto super delicado, tá? Eu acho que quem deve fazer prescrição de uso interno de óleo essencial deve ser profissional de saúde com muito conhecimento e experiência em farmácia e farmacologia, tá? Então, assim, se não é uma pessoa dessa área, a gente deve estudar profundamente, esgotar todas as outras formas de uso, e num caso muito extremo, se você não tem resultado e não tem outra opção, que você vai considerar o uso interno. Então, mesmo aqui nos congressos, nos eventos internacionais, onde a gente tem pessoas de outros países, são muito pontuais os casos onde a gente tem uso interno, e mesmo assim em dosagens muito baixas, né? E casos muito específicos, mas são sempre profissionais de saúde com esse conhecimento muito claro do organismo, das patologias e da fisiologia do corpo humano. Então, essa onda, eu acho que a gente ainda vai ver uma segunda onda de efeitos colaterais e cumulativos no organismo, não só por esse uso em excesso em crianças, que é algo que me preocupa profundamente, me incomoda profundamente, né? Mas também de uso interno. Os fígados aí com excesso, sabe? Você trouxe também é bem coerente quando a gente pensa em médicos, porque a gente tem também muitos profissionais de saúde aqui que fazem indicação, né, do uso interno. E qual é a grande questão que eu vejo disso que você trouxe? Primeiro, nenhum médico vem na rede social e fala: vou te ensinar um protocolo de desparatização com remédio. Ele não faz isso, né? Ele não vem aqui falar: você vai tomar esse vermífugo e depois esse. Mas eles trazem isso com óleo essencial sobre o pretexto de que é um produto natural, então é seguro e você pode utilizar. E aí a gente entra em vários problemas burocráticos do nosso país, onde, por exemplo, médicos nem deveriam poder prescrever óleo essencial, porque a gente sabe que aqui no Brasil o CRM não aceita aromaterapia como algo prescrito. Alguns outros conselhos aceitam, mas o CRM não. Então, o médico que está indicando a aromaterapia desta forma, ele já está cometendo, né, um crime perante ao próprio conselho. Mas aí a gente tem uma série de outras coisas que, mesmo que alguém denuncie, isso não acontece nada por questões, enfim. Agora,
Será que a gente teria esse mesmo cuidado se começassem a ter esses casos, né, essas reações, sendo principalmente reportadas? Porque isso foi uma discussão que eu já tive, por exemplo, com a Karina Góes, aonde a gente fala, tá bom, tem poucos casos reportados, mas será que os casos não estão sendo reportados ou eles não estão Uhum. acontecendo? Você recebe demandas de reações adversas. Só que simplesmente essas pessoas não notificam ninguém. Então, se não notifica, não vira estatística. É basicamente o que a gente viveu na Covid. Foram milhões de casos, mas foram muito mais milhões que não foram reportados. Então, a partir do momento que a gente não tem pessoas reportando a órgãos como a Anvisa, que tem o seu lugar onde você pode reportar uma reação adversa a um óleo essencial, por exemplo, você não vai aumentar a estatística de que está tendo reação. E aí muitas pessoas se defendem dessa questão da ingestão, principalmente, com mas tá permitindo, na embalagem tá dizendo que pode ingerir. A própria Laszlo já teve a linha gourmet, né? E quando a gente fala em linha gourmet, é muito importante pensar nessa questão de regulamentação, de que linhas para ingestão como flavorizante, ninguém está considerando, nenhum órgão público está considerando que isso é terapêutico. Porque no Brasil, a gente não tem aprovação de nenhum órgão para aromaterapia como terapêutico, né? Ou é um cosmético ou saboriza alimentos. Ponto. Então, não significa que se a pessoa não quiser, que ela quiser ingerir óleo essencial, porque cada um pode fazer o que bem entende, ela pode ingerir o óleo essencial que ela quiser. A grande questão é que ela se respaldar disso, porque, eu posso saborizar um pão com óleo essencial de orégano? Pode, porque a gente tem óleo essencial na indústria alimentícia. Agora, quanto? Quantas gotas, né? E não, mas eu sempre fiz e nunca deu nada. Será que nunca vai dar nada mesmo? Será que Não, já tem dado, né? Eu acho que é isso, assim. A Abraroma tem, né? No site da Abraroma existe uma área onde as pessoas podem reportar reações adversas. E dois pontos que eu acho importante. Você citou, por exemplo, né? A gente tem, na medicina, a gente tem médicos obstetras cesaristas, e o Brasil é um país recorde em cesáreas no mundo. E a gente tem médicos super humanizados. Eu tenho um filho que nasceu de parto cesáreo, tenho uma filha que nasceu de parto natural. São experiências completamente diferentes. E o corpo humano sabe parir. O corpo da mulher sabe parir. Então, a gente passou, você falou, não quero entrar numa seara política, mas a gente passou por um momento de pandemia, né, onde a gente tinha médicos em alas completamente adversas. Mas quando esse médico vem na rede social e ele prescreve, ele indica o óleo essencial, ele responde por isso com o CPF dele ou com o registro dele no Conselho de Medicina, seja da forma como for, né? Então, por exemplo, aqui na Inglaterra, uma vez formado, a gente responde pelas prescrições, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. No país onde você tem a profissão regulamentada, existem regras e critérios para os dois lados, e isso resguarda, né, o paciente, no caso, né, do ambiente de saúde, né, e resguarda o profissional também, uma vez que ele está preparado e ele tem, de fato, é exigido dele que comprove o conhecimento para aquela prática e ele está submetido a regras muito claras. E quando a gente fala no Brasil, a Anvisa, na verdade, estabelece 4, né, pontos onde o óleo essencial pode ser classificado. E ele poderia ser considerado um medicamento quando ele é um fitoterápico e a gente tem pontos muito de exceção, medicamentos hoje que já estão, né, regulamentados, mas assim, é um processo muito longo, caro e demorado para que isso seja regulamentado, mas não é o frasco do óleo essencial para uso em consultório, é um medicamento. É o Acheflan, tem. Que eu acho que o mais conhecido é o Acheflan, né, que usa erva baleeira e que mesmo assim é numa pomada, né, para uso tópico. E então vocês veem que é isso, esse é o caminho, né? Aí a Bia está perguntando aqui se a fisioterapeuta se pode prescrever uso interno, não vejo sentido. Eu sei que o Conselho de Nutrição reconhece o uso da aromaterapia, mas exige dos profissionais uma carga horária para que faça esse uso e eu acredito que não vá liberar o uso interno por causa de tudo isso que a gente está dizendo, né? No Brasil, o óleo essencial não é liberado para esse uso medicamentoso por vias internas, ele pode ser usado como cosmético, como perfume, como produto de limpeza ou como flavorizante. Então, essas são as categorias que ele pode entrar e como medicamento seria dentro dos fitoterápicos.
Então, em nada desses lugares aí, a gente tem uma indicação até agora regulamentada para uso interno. E atestado de pureza não é autorização para uso interno, nenhuma marca. Eu ia te falar sobre isso, Lê, porque a gente tem no Brasil bastante cápsula pronta. E Uhum. aí a Paty comentou sobre elas um pouquinho e falou justamente, né, que quando a gente fala das cápsulas, a gente não está falando de óleo essencial, a gente está quase falando de uma balinha, né? Claro que também não é um uso tão simples, porque a gente tem ali uma concentração alta de óleo essencial, mas a própria. Eu cheguei a conversar com a Karina, a gente tentou procurar um pouquinho como isso era registrado para entender um pouquinho melhor, não conseguiu, mas as próprias empresas que fazem, né, o óleo essencial já encapsulado, trazem eles como suplemento alimentar, né? Uhum. Os próprios nutricionistas falam muito sobre isso. Eu não indico suplemento alimentar sem necessidade, sem conhecimento. Ninguém sai tomando creatina. Isso que eu tô falando de creatina, que nem é nada demais, mas suplemento alimentar também pode ter um efeito colateral quando tomado da forma errada, né? Os óleos essenciais idem. Então, se a gente não for buscar esse conhecimento, se a gente não for atrás de parar também de confiar um pouco no profissional que está indicando e passar a buscar as informações e estudar por conta também um pouquinho, já que a gente tem tanto vasto conteúdo aí na internet, eu acho que pode ser um caminho talvez muito mais proveitoso para quem quer talvez fazer só uso pessoal. Mas eu entendo como isso para o usuário final é muito complexo, né? Então a gente fica numa conversa assim que às vezes ela é distante da pessoa na ponta, porque muitas vezes quem utiliza de uma forma equivocada foi orientado para isso. Acho que assim é um motivo para a gente olhar para isso e no nosso lugar de fala também de profissional, a gente não só insistir e bater nessa tecla e fortalecer, e quem se conecta com isso vai ver. Muitas vezes isso me desanimou e eu quis desistir, mas também muitas vezes muitas pessoas chegaram contando histórias de que estavam vivendo uma experiência de uma outra forma, sobre outra orientação, perceberam que isso não era legal ou tiveram uma experiência ruim e lembraram que já tinham ouvido falar que não era bem assim. Então você vê que uma hora, né, isso não se sustenta mais. Aqui a gente tem cápsulas também. Eu posso tirar uma foto, depois eu posto e aí te marco que você pode mostrar. Eu já encontrei de lavanda, comprei para ver assim, a experiência. Te confesso que usei de curiosidade, não achei grandes efeitos assim. Acho que o uso inalatório faz muito mais sentido pela atuação no sistema límpico, né? É muito melhor. E recentemente eu vi ela de hortelã, na verdade não é a menta piperita, é uma menta, mas ela é diluída, né? Ela está encapsulada, mas ela é diluída. Então, a importância de mostrar isso é que nesse caso não é uma balinha, mas é isso, a dosagem é baixa, ele está encapsulado e numa base vegetal. Então, esse óleo passa pelo boca, né, e o trato esofágico, ele vai chegar no tubo digestivo ainda protegido. Então, a sua boca, gengiva, língua, né, garganta, tá tudo intacto. O que é diferente de pingar óleo na água e tomar isso De dor, de uma forma regular. mucosa, exato. E aí, Lê, isso que você falou é muito interessante. Até desde que assim, logo que eu me formei, desde que eu me formei não, mas logo que eu me formei, eu abominava a ingestão de uma forma que eu sequer falava dela, era não e ponto. E aí eu percebi justamente isso. Muitas vezes as pessoas chegam até a gente e falam, tá, mas por que não e ponto? Não é assim, me explica melhor. E aí eu comecei a ver que enquanto eu ficasse com esse discurso, às vezes, muito extremista, não pode e acabou, a gente acabava deixando de explicar para pessoas que estavam ingerindo o porquê do não. Né? E aí fui, inclusive, estudar muito mais, fiz o curso de toxicologia com a doutora Adri, para entender sobre rota metabólica, sobre toxicidade, sobre questão de interação medicamentosa, para ter, inclusive, muito mais argumento e poder embasar o porquê não. Né? Não é porque não, porque faz mal. É porque esse óleo tem essa questão pode acabar trazendo risco no seu fígado. Alguns óleos, quando usados internamente, vão virar outros metabólitos, porque vai ser metabolizado. E aí você começa a trazer uma série de explicação que a hora que a pessoa que está lá na ponta, que só estava apaixonada pelo benefício dos óleos essenciais, ouve e fala assim, nossa, tá, não tinha parado para pensar dessa forma. E aí, inclusive, o que a Gi perguntou aqui, por que será que a Anvisa não autoriza? A gente sabe que funciona, mas não pode ficar falando. Gi, na verdade, você falar que os óleos essenciais funcionam, você pode.
né? Eu falo aqui nas minhas postagens, nas minhas lives, que o óleo essencial tem estudos para isso ou para aquilo. Eu posso falar sobre isso sendo aromaterapeuta. Quando você por exemplo, quando você está falando de uma marca, você não pode. Eu lembro que uma vez eu fui dar um curso na fitoterápica, e aí eu montei todos os meus slides, tudo bonitinho, falando sobre, né, o óleo essencial de lavanda, as questões ansiolíticas, tudo mais. E aí a moça do marketing falou, Nath, a gente não pode falar assim. Porque a empresa de óleo essencial não pode vender dessa forma. Mas o aromaterapeuta, como profissional, ele pode e deve defender esse uso voltado mais para os aspectos de bem-estar e de saúde. O que a gente não pode, que a Anvisa não autoriza, é vender que o óleo essencial tem esse efeito, né? Aqui também não pode, Mas aí tá? Aqui também não pode. óleo, não do aromaterapeuta. Então você pode dizer, por exemplo, você pode dizer que ele promove um relaxamento e ajuda no bem-estar. Você não pode dizer que ele tem efeito analgésico, né? Por quê? Porque ele não está regulamentado como medicação. Aqui, na verdade, sobre a regulamentação, nesse nível, eu não sei falar. Acho que eu ainda vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas eu sei que, como profissão, não pode, né? Mas é isso. A questão é que você pode trabalhar com uma série de informações sobre isso e sobre o bem-estar que ele promove, mas você não tem essas compras. Porque é isso, gente. Se vocês forem buscar. Eu dei uma palestra o ano passado no Congresso da LASLUS falando sobre isso, assim, explicando essa questão de entender, aprender a ler artigo científico e entender, de fato, o que está sendo colocado ali. Porque em relação a evidências sólidas de qualidade, sem conflito de interesse, sem viés, artigos com dados relevantes, de fato, a gente ainda tem muito pouco. Porque é caro fazer e porque é trabalhoso, e talvez também porque não tem muito interesse. E existem uma série de questões, e se dá mais umas 3 lives a gente falar sobre isso, né? Mas é muito complexo. Agora, a Amanda perguntou uma coisa aqui que eu acho importante responder. Então, a ingestão do óleo essencial com óleo vegetal em cápsula não irá causar irritação após a desintegração? Não é isso, tá, Amanda? E depende muito do óleo que você está usando e de quem está usando. É importante entender que depois que o uso por via interna, você não tem controle sobre qual via metabólica, inclusive, esses ativos químicos percorrem no corpo e quais os efeitos que eles podem desencadear. Até porque existe muito pouca informação sobre isso ainda. É um tipo de estudo ainda também que quase não se tem esses dados. Então, pessoas com situações fisiológicas diferentes podem ter reações diversas diferentes. E quando a gente tem um medicamento alopata, ele foi padronizado, aquela dosagem, foi estudado tudo isso, né? E há uma indicação com um controle sobre esse uso e esses efeitos. E um óleo essencial que a gente às vezes não sabe nem de qual quimiotipo ele né? Se naquele ano você teve uma variação ou não de um composto. Tem uma série de especificidades que é difícil a gente falar em padronização, né? Então, não é só o fato de estar encapsulado ou de estar diluído que diminui esses efeitos. Então, eu realmente não entendo só por que essa fixação das pessoas pelo uso interno de óleo essencial. Não é que não se possa fazer, mas é porque existem as outras vias e elas são tão eficientes. Então, mas você sabe que é o que eu falei a respeito da questão do médico, Lê. Eu percebo que a gente brasileiro, né, cresce muito com o hábito de, se eu tô doente, eu tomo um remédio. Por onde eu tomo remédio? Pela boca. Então, se eu tô com dor de cabeça, o que eu faço? Eu tomo um comprimido. Faz qual sentido na cabeça, né, de uma pessoa leiga em aromaterapia eu pegar um óleo essencial e inalar? Nenhum. Mas quando você estuda aromaterapia e você entende que as moléculas, pelo uso olfativo, além de, como você falou, ativarem rapidamente o sistema límbico, provocarem reações endócrinas quase que, né, em segundos, por conta das reações, né, de impulsos nervosos. Além disso, eles vão para o pulmão, eles vão ser, né, liberados na corrente sanguínea através da troca gasosa. A gente vai ter uma ação medicamentosa pelo uso olfativo. Mas mais do que isso também, eu provoco muito o uso da aromaterapia voltado para esse autoconhecimento. Por que eu estou com dor de cabeça? Né? A Day Alanis fala muito disso. Eu sou apaixonada por essa abordagem dela. Eu estou com dor de cabeça. Legal. Por quê? Eu dormi bem? Eu dormi bem. Eu tomei água o suficiente? Eu tomei água o suficiente. Eu tomei café demais ou de menos?
Então, assim, olhei todo o meu contexto de hábito, que nenhuma coisa pode estar me causando dor de cabeça. Ah, eu vou inalar hortelã-pimenta porque ela tem, de fato, um efeito analgésico, vai fazer sentido para mim. Não, pode ser, às vezes, só uma desidratação. Eu, na semana passada, que tive gastroenterite, fiquei uns 2, 3 dias com muita dor de cabeça, que eu sabia que não era uma questão de tomar remédio. Eu precisava me hidratar, eu estava desidratada. Conforme eu fui, né, voltando meu organismo para o lugar normal, a dor de cabeça passou. Então, eu acho que esse autoconhecimento, essa autopercepção e até a autorresponsabilidade faltam muito ainda aqui no Brasil, né? É muito mais fácil você terceirizar essa possibilidade para um óleo essencial. Então, que óleo essencial você indica para um organismo muito inflamado? Por que não passar numa boa nutricionista que vai te passar uma boa dieta anti-inflamatória, fazer exercícios físicos, cuidar da sua alimentação, ingerir cúrcuma, né? Fazer aí um processo detox alimentar, ao invés de simplesmente pingar óleo de cúrcuma no limão e tomar. Porque não é prático, Lê. Sim, com certeza. Mas assim, isso também chega um pouco nesse universo que a gente falou de um momento muito imediatista, né? As pessoas querem tudo muito rápido e soluções muito rápidas. Essa foi uma discussão. Na aromaterapia, né? Não, tá tudo na vida, né? WhatsApp, mensagens, trabalhos, né? Até todas as horas, acorda já no celular, alimentação, fast food, ultraprocessado, é um estilo de vida. E uma coisa que é uma discussão que eu tive semana passada com uma mentorada, assim, que é uma aromaterapeuta também de muitos anos de carreira, e ela trouxe isso muito claro, assim, as pessoas não estão acostumadas a ter estes hábitos e esse entendimento do corpo e do seu funcionamento de uma forma equilibrada. Então, buscar no óleo essencial essa solução é como você ficar enxugando o gelo, né? Então, isso é um ponto de bastante atenção. Por isso que eu acho que um ponto muito complementar do conhecimento é, de fato, esse estudo e esse conhecimento do corpo humano e do ser humano, né? E entender que a gente não pode sair indicando óleo essencial e falando sobre ele dessa forma tão aleatória, como se fosse só um artigo que ele pode vir de planta, mas não é só porque ele é natural, que ele não faz mal, né? A Paty Barragán tem uma frase que eu adoro, que é: o veneno de cobra também é natural e nem por isso você dá para o seu filho dormir. Né? Então, a gente tem que ter essa atenção, essa consciência, e para quem quer seguir esse caminho profissional, este conhecimento e essa responsabilidade, para mim, isso é inegociável como em qualquer profissão. Então, assim, se o outro faz errado, mas você já tem esse conhecimento, ou na dúvida, gente, na dúvida, eu não sei como é que vocês fazem na vida de vocês para todas as decisões. No meu caso, na dúvida, eu procuro informação, porque eu gosto de ter autonomia e eu gosto de ter opinião sobre as decisões que eu tomo, mas eu vou pelo caminho mais seguro e mais conservador. Né? Então, assim, se eu tiver uma evidência, um sinal de que eu posso testar, isso não quer dizer que eu fique estacionado, pelo contrário, veja quantas mudanças eu já fiz na minha vida, mas essas mudanças não são assim aleatórias e não podem ser aventuras. E quando a gente está falando da vida e do corpo de outras pessoas, isso é muito sério. Então, para quem está buscando, né, esse conhecimento, essa informação, para orientar outras pessoas e para atuar profissionalmente, você precisa, no mínimo, entender o ponto de vista de quem está te dizendo por que que não pode, porque depois que o conhecimento é um caminho sem volta. Depois que você ouvir sobre isso, não tem como mais você falar que, mas eu não sabia. Não tem como, você já sabe. Aí passa a ser uma escolha. Né? Aí, duas dúvidas, Lê, que eu acho que bem legal da gente responder, né? A Amanda falou assim: eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o uso do difusor de porcelana. Particularmente não acho interessante por conta do aquecimento. O que vocês me dizem? Bem, a gente tem que lembrar que a maior parte dos óleos essenciais são extraídos por destilação, por arrasto a vapor, e aí a água ali passou de 100 graus, né? E o difusor de porcelana não chega a 100 graus. Então, isso é um papo furado, isso já foi demonstrado também. Eu sei que muitas pessoas falam isso, tá, Amanda? Não tô dizendo que é papo furado seu, tô te respondendo. Mas, de fato, o ultrassônico, ele é mais eficiente, né? Ele entrega as moléculas, principalmente as mais voláteis e também as mais pesadas, ele consegue entregar essa molécula inteira. E o fato da própria umidade estar nessa dispersão junto com o vapor de água favorece que ele entre em contato com os neurônios olfativos que a gente tem na mucosa da narina e ali eles sejam percebidos de uma forma mais eficiente. Mas
às vezes para quem está começando, se o ambiente for muito pequeno. Aqui, para mim, por exemplo, o ultrassônico de vapor, como é muito frio, ele diminui a temperatura do ambiente. No inverno, eu acho difícil usar ele. Eu tenho preferido usar ele. Aqui eu não tenho ele elétrico, mas eu tenho ele à vela. E eu tenho preferido usar em algumas situações ele assim, por causa da temperatura do ambiente, né? Mas eu acho que se você tiver essa dúvida, usa o inalador. Busca o inalador pessoal, que eu acho que ele é uma alternativa. O que você acha, Nath? Você concorda? Não, eu concordo. Na verdade, acho que é também um pouquinho de percepção olfativa. Eu sempre coloco no difusor de tomada ou no difusor USB, que às vezes eu gosto de colocar no computador, quando eu quero fazer uma inalação mais rápida, por exemplo, um vetiver com limão para dar um gás no trabalho, eu percebo que ele sim evapora mais rápido, justamente porque não tem esse apoio da água, né, pelas partículas mais frias, mas também eu percebo que ele fica mais quente, que ele fica mais denso. A sensação que eu tenho é que o aroma fica mais pesado. E eu sei Uhum. é pura percepção olfativa mesmo. Mas eu também, além dessa questão que você trouxe da umidade, né, do odor, existe uma questão de preço, né? E eu, de verdade, gente, eu não sou a favor. Veja, sou eu, daqueles difusores genéricos de Shopee, porque eu conheço muita gente que comprou, pagou baratíssimo e se arrependeu. Então, acho que se for para investir no difusor, compra um difusor bacana, né? A Ratas tem, a Tisserand tem várias marcas aí bacanas que tem. E o difusor, o de tomada, é muito prático. Então, por exemplo, eu viajo bastante com a minha família. A gente vai, às vezes, pra praia, vai pro sítio de uma amiga. Não dá pra ficar levando o difusor de tomada, o difusor ultrassônico sempre. Então, eu acho bem prático levar o difusor de tomada, né? Eu acabo dando preferência a ele em algumas situações. Mas é isso que você falou, a gente tem os óleos esquentados a muitos e muitos graus Celsius. O difusor de tomada não chega a 40 graus. Então, não faz sentido achar que ele vai oxidar, né? O óleo essencial por si, quando você abre, já está evaporando. O quente do difusor só faz ele evaporar um pouco mais rápido. Tem as situações, né? Tem de fato as situações onde a gente vai optar por cada um deles, com A certeza. Bia trouxe uma pergunta que eu não entendi. Vocês acham que o microplástico encontrado no corpo humano em contato com o óleo de uso interno pode dar problema? Se não pode entrar em contato com plástico porque a tampinha dos óleos essenciais são de plástico. Eu achei também um pouco confusa, Bia, a pergunta, assim, porque de fato a gente aqui não está orientando o uso interno, então eu acho que é um ponto que a gente nem está aqui, né, trazendo. De fato, existem plásticos diferentes, interações com plásticos, com polímeros diferentes também, né? Infelizmente, tem algumas coisas que a gente não consegue substituir, né? O plástico ainda, assim, mas a gente tem alguns silicones que não degradam, a gente tem alguns plásticos que degradam, são polímeros diferentes, o próprio isopor. Já recebi vários vídeos Você de. não fica em contato com ele, né? Então acaba sendo algo mais sutil, assim, não vai ser. A gente percebe, por exemplo, a corrosão. Se você deixa um óleo Sim. essencial deitado, ele vai corroer a tampa, porque a tampa é plástica. Mas se ele fica em pé, bem armazenado e não vai ficar evaporando, eu acho que é tranquilo. Mas que pode ter algum microplástico ali junto, pode ser, mas eu penso que no difusor, nas vias externas, né, ou mesmo no contato com a pele, a gente não está falando de ingestão, eu não vejo esse microplástico deste lugar, nessa quantidade, chegando internamente no organismo. Acho que a gente tem outros lugares para preocupar ainda mais agora, mas, enfim. São coisas muito complexas quando a gente fala de um ativo tão complexo quimicamente, né? Sim. Assim, eu também vejo, Lê, que são questões, às vezes, muito de como são os hábitos de vida daquela pessoa, né? Como eu falei, não adianta nada você comer uma feijoada e beber todas e ingerir o óleo essencial de copaíba para desinflamar. Mas tudo bem, tem pessoas que querem ter uma alimentação mais feliz e tá tudo certo, né? Tem escolhas que a gente faz na vida. Tô olhando aqui o que a gente tinha falado, o que a gente tinha combinado de falar. Acho que a gente conseguiu cumprir todas as pautas. Você queria que falasse um pouco sobre as dificuldades profissionais, né? Vamos fechar com isso? Sobre as dificuldades que você percebe também como profissional, e que você trouxesse aí um acalento, né? Alguma coisa no Brasil, da aromaterapia. Bem, atualmente eu percebo que as pessoas têm buscado muito orientação para uso próprio sozinhas, né? E eu acho que isso é legal, isso é importante, isso não desfaz o papel do aromaterapeuta.
E eu acho que existe uma importância muito grande, isso vai de encontro com o lugar onde eu acho que o profissional precisa estar, de ter opinião, de saber se posicionar, de saber mostrar o seu trabalho e diferenciar com ética e com responsabilidade, mostrando que tem conhecimento. Porque é possível você, com o seu trabalho, ajudar as pessoas a usarem os óleos essenciais em diversas situações da sua vida. Então, às vezes, a forma de levar esse atendimento e essa informação talvez não seja numa consulta, apesar de eu achar que em alguns casos ela é indispensável e ela é insubstituível, né? Eu vou continuar acreditando nisso, né? Mas existem uma série de limitações, eu acho, mas este trabalho ele pode se desmembrar de várias formas. E para todas essas formas, né, para quem deseja construir uma carreira, um negócio e ter isso profissionalmente, existem as segundas etapas, segundas, terceiras, quartas etapas aí de aprendizado. Um ponto que eu acho muito importante é que as pessoas que estão estudando busquem um curso de cada vez e façam eles até o fim, porque a maior ansiedade, né, e um erro muito comum que eu vejo, né, de praticamente todas as mulheres que chegam até mim, é uma coleção de certificados, ou às vezes muitos cursos inacabados e cursos sendo feitos ao mesmo tempo, sem uma experiência prática, né? Porque Sem, quer sem... ter direito, sim. E porque se não tiver esse conteúdo até o fim, né? Se você não tiver uma boa visão introdutória, você não vai entender a química. Se você não estudar a química, você não entende a farmacologia. Se você não estudar a farmacologia, você não vai entender todos os mecanismos de atuação, todas as reações adversas, nem todas a gente vai saber, né? Mas a grande maioria, todos os públicos de exceção. Mas você pode estudar a perfumaria, você pode estudar cosmética, você pode trabalhar com marketing olfativo, você pode dar consultoria para empresas, né? A cosmética natural é um caminho sem volta. Isso é Você mercado. sabe, Lê, que isso foi uma coisa que uma moça postou acima, que até pouco tempo atrás não se falava sobre isso. E aí começou a falar por conta de todo esse bafafá que tá dando. Eu resgatei um vídeo da Mai, onde a Mai traz o pode e não pode. Porque aqui no Brasil a gente não pode produzir cosmética natural, né? Não, você não pode ter cosmético artesanal, mas Sim, sim. cosmético natural, sim, você pode ter, né? A Eu, indústria, regulamentado. eu vi na prática o que aconteceu com as meninas da Suva, que eu tava, né, eu já era super cliente delas quando elas foram notificadas de que elas não podiam fazer a produção artesanal. Então eu acho que isso também dói muito no mercado brasileiro, das mulheres pensarem, tá, então, poxa, eu tô atendendo muita gente, eu tô fazendo um trabalho super bacana, eu não posso desenvolver os blends para ela, e aí ela não pode comprar os óleos, e aí isso acaba batendo e encontrando obstáculos na parte burocrática da coisa. Mas eu só quis trazer isso porque quando você falou de cosmética natural, me veio na hora o comentário da Débora, que é justamente um pouco sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso depois. Desculpa ter te interrompido, é que eu achei importante Não, é pontuar. isso mesmo, mas assim, eu tô querendo dizer para elas que existe um universo de atuações, né, que desdobram disso e do conhecimento, mas, de fato, dois pontos pegam muito, que é ter a experiência prática, e isso precisa ser uma prática orientada e acompanhada por um profissional, né, que já seja habilitado para executar, de fato, essa profissão. Então, não adianta você querer criar um curso, por exemplo, sobre aromaterapia para bebês, se você não atendeu mães e puérperas e bebês e você não entende isso, né? E nem todas as exceções que existem para este público. Então, isso é pular uma etapa, e isso não existe, esse resultado não vai vir, né? E a outra questão é essa questão, de fato, do posicionamento de mercado e de entender tudo sobre um negócio, precificar bem os seus serviços, entender quanto você investe, né? Qual a forma que você vai ter esse retorno, né? Por isso, né, vou deixar um convite para as... Eu sei que tem muitas aromaterapeutas que são profissionais e que estão aqui assistindo a gente. Eu criei um perfil, vamos lá, ele é um perfil secreto, mas ele tem uma chave para vocês entrarem nele, que é a.Letícia Marinho, não é na Essencial, é um outro perfil novo que eu criei agora, e que para acessar ele, vocês precisam preencher um formulário que está na descrição, né? E assim, lá dentro, eu já tenho deixado muitos conteúdos prontos, e as meninas estão aprendendo a, né, fazer um pouco de comunicação estratégica, entender como usam bem, né, as ferramentas, as redes sociais. Então, compartilhando um pouco dessa minha experiência, também de relações públicas e essa visão de mercado,
para a gente unir essas duas pontas, porque se a gente está querendo defender toda essa aromaterapia que a gente acredita, que a gente sabe que é importante, a gente precisa também ter uma voz e fazer isso com consistência, né? E de uma forma muito responsável. Então, eu espero que tudo isso que a gente trouxe aqui, né, possa inspirar vocês, né? E estou à disposição para trocar, para mentorar, para ajudar, para falar mais assim, sobre pontos específicos. Pode trazer polêmica, que eu adoro uma polêmica, não tem problema. Mas é isso, para a gente estudar, levar a sério e fundamentar as nossas falas para a gente conseguir ter resultados de verdade de uma forma responsável. Muito, muito, muito bom, perfeito. Acho que foi incrível te ouvir, né? A gente conseguiu bater um público bem legal, que é muito bom, que quanto mais pessoas, né, consigam ampliar um pouquinho desse olhar, e eu concordo muito com isso que você trouxe, né? Eu falo demais que a gente tem aromaterapeutas incríveis que não aparecem e profissionais que não são tão bons, mas que estão aí ganhando as redes, né, e conquistando muitos clientes. Então, a gente não pode tirar essas pessoas, né, do brilho, mas a gente pode conquistar o nosso. Então, vamos buscar. Lê, coloca aqui nos comentários o seu perfil fechado. Vamos lá. Vou deixar aqui e depois vou deixar, sem explicar muito, vou deixar lá depois no... E marco a Nath só ali, ó, o secreto, vou deixar assim, porque de fato tô levando as pessoas para lá aos poucos, porque quero trabalhando com elas em camada e a gente está tendo resultados já muito, muito legais, de uma forma próxima, e eu espero que a gente faça um novo movimento forte aí com essa consistência e essas lives, esses espaços para a gente poder trocar e falar, e é muito bom. E bom também que a gente conseguiu responder as perguntas, e quem tiver outras pode mandar pra gente. E é isso, Nath, agradecer pelo espaço, pelo convite, e todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi uma conversa ótima. Eu que agradeço, Lê. A live vai ficar salva. Vou deixar ela aqui salva. Depois eu marco você, Lê, se você quiser compartilhar também, fica à vontade, fazer, né, post de collab para poder deixar salva nos dois lugares. E eu agradeço muito, muito, muito sua disponibilidade, sua participação, né, aí do outro lado do oceano, poder dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Venha me visitar e traga suas lavandinhas aqui para os campos de lavanda inglesa. Vamos fazer uma visita guiada. A amiga mora aí, né? Ah, é? Do meu Aí. filho, então Tá não fácil. vai ficar muito para eu bater na sua porta para falar, vamos visitar o campo de lavanda? Vamos lá, faz uma excursão com suas lavandinhas e venham. Combinadíssimo, Lê. Um Obrigada. beijo, queridas. Amanhã a gente volta no horário das 8 e vejo vocês amanhã.